Ao chegar à posição que assumiu de entrar na guerra ao lado dos aliados, o Brasil vivera um longo namoro com os nazistas durante alguns anos do Estado Novo. Normalmente a gente estuda a história do Brasil e aprende que o Brasil foi aliado para combater o nazismo. O Brasil se aliou aos Estados Unidos e ao bloco dos chamados aliados no final da guerra. Até perto do fim da guerra, o Brasil estava flertando, estava num namoro aceso daqueles bem calientes com os nazistas. Esse namoro incluiu um processo de xenofobia que levou Getúlio Vargas a entregar a romena Geni Gleiser e a alemã Olga Benário à polícia nazista. Recomendo bibliograficamente um livro maravilhoso do jornalista Fernando Moraes, Olga. Olga era casada com Luiz Carlos Prestes, o grande líder comunista brasileiro. Era uma judia alemã e a saga dela é muito difícil porque ela, grávida, foi entregue por Getúlio Vargas a Adolf Hitler e morreu na Alemanha numa câmara de gás. A filha dela ainda é viva, é uma senhora, é uma intelectual importante. Eu acho que foi professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro até se aposentar, economista importante, pesquisadora. Anita Leocádia Prestes. É muito boa a leitura. Quem puder, leia Olga, de Fernando Moraes. E que também virou um filme. Quem não tiver tempo de ler, procure na Netflix ou num outro desses canais de filmes por assinatura, que vai achar lá a Olga e vai, além de tudo, assistir um belo espetáculo de cinema. Em 1941, por exemplo, Getúlio Vargas enviara um copioso telegrama de cumprimentos a Adolf Hitler pela passagem do seu aniversário, desejando, em nome do governo e do povo brasileiro, abro aspas para o que Getúlio Vargas escreveu no telegrama: votos por sua felicidade pessoal e pela prosperidade da nação alemã. Isso foi um telegrama de Getúlio Vargas a Adolf Hitler em 1941. Faltavam só 4 anos para acabar a guerra, no dia do aniversário de Hitler. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados veio empacotada em alguns negócios que o governo do Estado Novo conseguiu realizar com os norte-americanos e também pela expropriação de todo o capital alemão investido no Brasil. Dentre esses negócios bons que o Brasil fez com os norte-americanos para entrar na guerra contra a Alemanha está a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Meses antes do embarque das tropas brasileiras para a Itália, em 1944, o governo brasileiro, em guerra com a Alemanha e a Itália, baixou um decreto expropriando todos os bens dos chamados súditos do eixo. Ou seja, toda empresa instalada no Brasil cujo controle estivesse nas mãos de italianos, alemães ou japoneses passava a pertencer ao Estado brasileiro, mais especificamente ao Banco do Brasil. Cumpridas as formalidades legais de expropriação, o Banco do Brasil passou a realizar leilões públicos das empresas cujo filé mignon era a indústria química e farmacêutica Schering. Até hoje existe, é muito conhecida, que disputava com uma outra indústria química importante, também alemã, a Bayer, a primazia de ser o maior laboratório farmacêutico do mundo. Destino idêntico coube à gigantesca filial norte-americana da Schering, igualmente expropriada e leiloada. O processo de hegemonização da burguesia alemã, no século XIX, criou formas de pensar muito peculiares. Aliás, desde o século XVIII. As regularidades verificadas em tal processo, desde os primeiros momentos, começaram a encontrar sua melhor expressão no trabalho de intelectuais como Kant, Humboldt, Hegel e Hering, Haeckel, Marx, Engels, Feuerbach e muitos outros.
Desde a primeira metade do século XIX, a intelectualidade alemã já vinha entusiasmando vários círculos intelectuais da Europa e em vários países americanos. Na Europa, a França era uma das áreas onde se costumava fazer severas restrições à intelectualidade germânica. Com a unificação alemã da segunda metade do século XIX, ou seja, em 1870, Otto von Bismarck faz a unificação da Alemanha junto com o imperador Guilherme I. A unificação da Alemanha transforma a Alemanha na nação mais forte da Europa, porque até então eram vários reinos ricos e poderosos fragmentados. E a partir de 1870 isso muda. A cultura alemã pôde se expandir de forma célere por várias regiões do mundo. No Brasil, a expressão da cultura alemã durante o século XIX foi bem forte. Basicamente, 3 fatores exerceram influência em tal processo. A busca de expressões intelectuais que dessem conta de explicar a natureza do Estado Nacional Brasileiro, as muitas expedições de cientistas alemães ao Brasil durante todo o século XIX e, por último, o forte movimento migratório alemão em direção ao Brasil. Estou dizendo, nesse movimento que ocorria na Europa na segunda metade do século XIX, o impacto no Brasil foi muito grande porque boa parte dos intelectuais que faziam oposição à monarquia viram no modelo alemão a possibilidade de encontrar fundamentos explicativos do Estado monárquico brasileiro. E além disso, era um momento no qual havia muitas expedições alemãs viajando pelo Brasil, além do que a imigração alemã no Brasil durante o século XIX era fortíssima. Ao longo do século XIX, o núcleo dinâmico da economia brasileira, atenção que isto é muito importante, se deslocara do que hoje corresponde à região Nordeste em direção ao Rio de Janeiro e a São Paulo, num processo que também beneficiou as economias de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Estou afirmando que até o século XIX, a economia brasileira era efetivamente forte nas províncias que hoje correspondem à região Nordeste do Brasil. A Bahia, Pernambuco, a Paraíba, o Ceará, era onde a economia brasileira tinha muita força. A política pernambucana tinha grande prestígio na corte, em função da força que acumulou ao longo de décadas de domínio nos séculos XVIII e XIX. Todavia, já nas últimas décadas do século XIX, começou a ficar visível o declínio da elite dirigente de Pernambuco. E essa força, que era de Pernambuco e da Bahia, principalmente, e era também de outras províncias, como o Ceará, mas essa força, cada vez mais, era assumida e tomada pelo Rio de Janeiro, que era a capital, e pela província de São Paulo, depois pela província de Minas Gerais, pela província do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e, por último, no começo do século XX, pelo Paraná. Havia no território de Pernambuco uma grande insatisfação de parte dos setores médios da sociedade, principalmente das camadas articuladas com o movimento da maçonaria e alguns estudantes e professores da prestigiada Faculdade de Direito do Recife e Olinda. Foi em tal espaço que se desenvolveu no Brasil fortemente o culturalismo, fortemente influenciado pelas ideias daquilo que os alemães chamam de Kultur, que é a cultura alemã, que é o culturalismo, aquilo que a gente chama de culturalismo e que os alemães chamam de Kulturell. O culturalismo no Brasil carrega consigo a marca da construção da cultura autóctone. Ou seja, o culturalismo foi assumido por intelectuais brasileiros que buscavam construir uma cultura
autenticamente brasileira. Os intelectuais da Escola do Recife pensaram a formação da cultura brasileira através da composição pluriétnica do povo do Brasil. De acordo com Mário Carelli, as sínteses científicas de figuras intelectuais brasileiras de importância desigual, tais como Silvio Romero, Alberto Salles ou Euclides da Cunha, foram particularmente atentas à formação racial brasileira. Isso, naquele momento, era uma questão da maior relevância, na segunda metade do século XIX. O culturalismo nacionalista chegou em algumas situações a exageros chauvinistas, como no caso do catecismo patriótico do conde Afonso Celso. Ao publicar Por que me ufano do meu país, no ano de 1900, um livro que virou clássico, o conde Afonso Celso cantou as virtudes do homem brasileiro e apresentou os índios brasileiros como fundadores da grande nação brasileira e os comparou a Rômulo e Rêmulo, fundadores de Roma, e também aos germânicos descritos por Tácito. Um entusiasmo ufanista que mistura, culturas que são de origem distinta e que têm naturezas e processos de construção que não possuem paralelismos. O conde Afonso Celso foi um pouco entusiasmado em excesso, digamos assim. Além disso, Afonso Celso afirmou que o mestiço possui igualmente os nobres predicados do caráter nacional, próprio do preconceito da época. Aliás, vale a pena registrar que durante o período da Grande Guerra, o texto do conde Afonso Celso foi traduzido e publicado tanto na Itália, fascista, lembremos-nos, como na Alemanha, nazista, lembremos-nos, como na França, aliada dos países que combatiam o nazifascismo, liderados pelos Estados Unidos da América, mas também, não esqueçamos, com a presença comunista da União Soviética, que é fundamental se a gente quer entender a história da guerra e do combate ao nazifascismo. O fato de o maior polo de desenvolvimento das ideias germânicas no Brasil ter sido mais visível a partir do núcleo da Faculdade de Direito do Recife, não significa que essas ideias não se houvessem desenvolvido em outras áreas do território nacional brasileiro. Elas foram fortes em todo o Brasil. Contudo, em Pernambuco, elas encontraram sua melhor expressão na chamada Escola do Recife, sob a liderança de Tobias Barreto. Estou dizendo, os alemães estão espalhados por todo o território nacional, mas as ideias alemãs foram apropriadas pelos brasileiros e ganharam força como não ganharam em nenhum outro espaço na província de Pernambuco, principalmente na Faculdade de Direito do Recife, sob a liderança de Tobias Barreto. O movimento romântico, na forma como foi assumido pelos pernambucanos, fazia oposição às ideias predominantes entre a elite brasileira que detinha o poder político e econômico e não cansava de criticar vários aspectos da influência da cultura francesa entre nós. O romantismo é um conceito fundamental para a gente compreender a formação da cultura brasileira. Quando a gente vai à literatura clássica, normalmente aos estudos clássicos de literatura, quando a gente vai a todos os estudos sobre essa questão que recebem a influência do pensamento francês, ou até de boa parte do pensamento norte-americano, o romantismo nos é apresentado como um movimento regressista que tenta restaurar a realeza na França, que se põe contra a República. Todavia, o romantismo no Brasil, ao ser apropriado por esses intelectuais pernambucanos, ele ganha um outro sentido e serve como energia de luta
contra o poder da monarquia, contra o poder da elite escravista, contra o poder da elite dominante. Vira um pensamento, o romantismo brasileiro, de denúncia e de luta contra o domínio da elite. É diferente o romantismo. Por isso que muitas vezes, mas era um romântico. É preciso entender as características que teve o romantismo brasileiro. É preciso entender, por exemplo, que uma literatura de denúncia das angústias sociais, de denúncia de mazelas da sociedade, como foi a literatura de Zé de Alencar, como foi a literatura de Aloísio Azevedo, como foi a literatura de Machado de Assis, como foi a literatura de Castro Alves, toda esta literatura é literatura herdeira do romantismo brasileiro, que traz em si, no seu sangue, o gene do romantismo. Porque o romantismo no Brasil ganhou esse outro sentido. Estou falando do Aloísio Azevedo, do Cortiço, que é um romance urbano, de denúncia. Estou falando de Memórias do Sobrinho do Meu Tio, que é literatura de denúncia. E estou falando da poesia condoreira de Castro Alves, que é uma poesia romântica. A poesia romântica encontrou no baiano Castro Alves o nome mais importante dentre os poetas que produziram sob o ambiente da escola do Recife. Antônio Cândido mostra o verdadeiro milagre literário operado por Castro Alves, que soube transfigurar o negro degradado e humilhado, cobrindo com o manto redentor da poesia em um herói plenamente humano. A preocupação com a natureza da nação brasileira em Castro Alves pode ser vista em poemas como Os Escravos, Espumas Flutuantes, Cachoeira de Paulo Afonso. Um poema como Navio Negreiro é um poema romântico de uma força de denúncia monstruosa. Abrindo-se aos alemães, muitos românticos pernambucanos foram ecléticos e simpáticos a todo tipo de ideia. Tendo feito seus primeiros estudos sob a égide do romantismo, Tobias Barreto foi um desses intelectuais, que desde pronto buscou outras perspectivas teóricas. Foi provavelmente, Tobias Barreto, um dos primeiros leitores de Marx no Brasil. Na sua biblioteca de títulos em alemão, que foi adquirida pela Faculdade de Direito do Recife, figuram 2 volumes de Das Kapital, publicados em alemão, língua na qual Tobias Barreto era versado e bom leitor. Os 2 volumes que ele tinha foram publicados em Hamburgo no ano de 1855 pelo editor Otto Meissner, que era um importante editor alemão. Em Tobias Barreto, a poesia apresenta motivos populares brasileiros, chamando a atenção para o folclore, os tipos, os costumes e várias situações. O texto do poema Os Tabaréus é um exemplo muito bom desse tipo de preocupação de Tobias Barreto. Além da manifesta aversão de Tobias Barreto e dos seus seguidores em face da cultura portuguesa, e também daquela cultura que influenciou os portugueses, a francesa, vale registrar que o século XIX foi um momento no qual o Brasil recebeu inúmeras expedições de cientistas alemães, que trouxeram na sua bagagem uma outra literatura. E, além disso, estudaram os mais diversos aspectos, desde a geografia aos recursos minerais, da fauna à flora e tudo mais que possa interessar. Claro, nós sabemos também, essas mesmas expedições tinham finalidades estratégicas militares, de mapear o território, de fazer levantamento da riqueza mineral, da riqueza vegetal, da riqueza da fauna, dos recursos que poderiam servir à indústria química, à indústria farmacêutica, inclusive. E, por isso, essas expedições recebiam financiamentos de governos como da Inglaterra, da Alemanha, da Rússia, de todos eles. Mas também elas deixaram aqui um subproduto, né? Um produto paralelo, não é subproduto, não é coisa de quinta categoria, não. Deixaram aqui outras visões de mundo diferentes daquelas que eram as dominantes.
Vale a pena ressaltar que muitas vezes, por trás de um pretenso interesse científico, como eu já disse, havia interesses estratégicos, militares e geopolíticos movendo essas expedições. Mas elas foram importantes, sem dúvida nenhuma. E foram importantes os estudos que fizeram esses cientistas aventureiros. Alguns por terem formação científica sólida e boas relações políticas, permaneceram por muito tempo fazendo pesquisa no Brasil, como o Barão de Langsdorff e Hermann von Ihring. Outros alemães que emigraram para o Brasil e aqui fizeram anotações e observações sobre a Terra a partir de funções privilegiadas, como a de jornalista. Este é o caso concreto de uma figura que é muito conhecida no Rio Grande do Sul. Refiro-me a Karl von Clausewitz. Desde o começo do século XIX, Alexander von Humboldt vinha exercendo uma grande influência sobre cientistas e aventureiros que se dirigiam não só ao Brasil, mas a toda a América do Sul. Ele inspirava uma nova forma de ilustrar a América. Sua expedição foi, de certo modo, pioneira no que diz respeito à ultrapassagem das fronteiras do conhecimento até então dado, aproximando muito mais a arte de ilustrar da realidade desse novo mundo que se descobria. Em 1825, a serviço do governo russo, o alemão Georg Heinrich von Langsdorff, encarregado dos negócios do czar Alexandre I, no Rio de Janeiro, preparou uma expedição ao Mato Grosso e ao Pará. Segundo Mário Carelli, que eu já citei, abro aspas para ele, de fato, o czar tem uma visão progressista, que o leva a subvencionar viagens científicas. Além disso, tem intenções mercantis sobre o Novo Mundo, assim como atesta a criação da Companhia Russo-Americana, uma companhia para fazer negócios de exploração na América, criada pelo czar Alexandre I. As perspectivas políticas do imperador das Sete Rússias, que aspira a um lugar de excelência no concerto das nações modernas, são oficialmente servidas por este mecenato das pesquisas geográficas, históricas e científicas em proveito da comunidade científica internacional. Langsdorff teve todos os meios materiais para que a expedição que comandou fosse bem sucedida. Primeiro, pelo pleno apoio que recebeu de Alexandre I, e depois pelo apoio que continuou a receber de Nicolau I, que sucedeu Alexandre, além de contar com uma equipe de 40 pesquisadores. Durante 8 anos, Langsdorff viajou pelo Brasil e percorreu mais de 15 mil quilômetros fazendo pesquisa. 15 mil quilômetros. Suas observações sobre o Brasil abrangem campos tão distintos quanto a astronomia e a zoologia, além de contar em sua equipe com especialistas em botânica, como o alemão Ludwig Riedel. A equipe de Langsdorff enviou para São Petersburgo tantas amostras quanto possível da fauna e da flora do Brasil, além de fazer a taxonomia de acidentes geográficos, anotar comportamentos climatológicos e registrar as línguas e os costumes indígenas. Ao longo dos rios que foi percorrendo, a expedição Langsdorff encontrou nos mosquitos os seus maiores inimigos, que provocaram febres, delírios e a perda das faculdades mentais. Quando os sobreviventes da expedição chegaram ao rio Amazonas em 1828, o barão Langsdorff estava sofrendo de graves problemas de demência, face ao conjunto de moléstias que contraíra durante a viagem. A expedição ofereceu importantes contribuições mundiais ao desenvolvimento da etnologia, da zoologia, da botânica, da mineralogia, da medicina, da climatologia e também ao Brasil, ao desenvolvimento da linguística
e do conhecimento das línguas dos povos nativos. Mas os seus resultados foram mantidos em segredo durante muitas décadas. Ainda de acordo com Mário Carelli, em 1829, Nestor Rubtsov reuniu os materiais coletados e os encaminhou para a Rússia, onde o próprio Nestor morreu pouco tempo depois em consequência da viagem pelo Brasil. As plantas de Riedel foram compradas pelo Jardim Botânico de Pedro o Grande, Petrogrado. O herbário tropical de Petrogrado conta com 100 mil folhas, sem falar dos milhares de sementes, de frutos e de espécies de árvores. Por falta de seguimento da equipe tragicamente dispersada ao longo da expedição pela doença, toda essa documentação, 300 desenhos, 36 cartões, 2.000 páginas de anotações manuscritas, com indicações sobre 200 propriedades rurais e 300 cidades brasileiras, assim como espécimes de toda sorte da fauna e da flora. Toda essa coleção foi abandonada nos porões do Museu de Botânica da Academia de Ciências de São Petersburgo, ao ponto de, durante mais de um século, ter sido dada como perdida. Felizmente foi encontrada e o Brasil pôde ter acesso a essa documentação.